Diminuir a burocracia e melhorar o ambiente de negócios no país são dois dos principais objetivos da Secretaria de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. E para entender o que foi feito nesse sentido, você acompanha a partir de agora uma entrevista ao vivo com o secretário responsável pela área, o Carlos Costa. Na conversa, o secretário fala também sobre a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a reunião das 20 maiores economias do mundo, o G20, e, claro, sobre a pandemia. A entrevista é para a Voz do Brasil. Vamos ver. E meio ambiente. Para falar o que o governo tem feito para a retomada da atividade econômica, a gente conversa agora ao vivo aqui no estúdio com o secretário especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa. Boa noite, secretário. Muito boa noite a vocês e a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Secretário, desde o início da pandemia, o governo priorizou proteger a saúde dos brasileiros e também setores importantes da economia, preservando empregos. Quais foram as principais ações nesse sentido? Olha, lá no Ministério da Economia, sob orientação do ministro Paulo Guedes, nós criamos na CPEC 12 forças-tarefas para reagir rapidamente aos problemas que estavam sendo criados pela pandemia. Foram forças-tarefas como, por exemplo, uma para gerenciar as mais de 3 mil solicitações do setor produtivo para que a economia não parasse, uma outra sobre crédito, uma outra para apoiar a qualificação das pessoas e várias outras para que o Brasil fosse menos impactado por essa séria pandemia que nos afetou e afetou o mundo inteiro. E nós estamos vendo, inclusive no principal destaque de hoje, a efetividade dessas ações na área econômica. A economia volta bastante pujante. Obviamente, nenhum de nós gostaria de ter passado por essa pandemia, os efeitos foram sérios, mas a economia está reagindo muito bem. Secretário, ao longo de 3 anos, a Secretaria tem trabalhado para o avanço da competitividade no país. A aprovação da Lei da Liberdade Econômica e da Lei do Ambiente de Negócios são exemplos disso? São leis que facilitam a vida dos empreendedores? Exatamente. O nosso principal objetivo na CPEC é libertar os nossos empresários para que eles possam empreender e que possam crescer. Essas 2 leis que vocês mencionaram têm exatamente esse foco. O foco de facilitar a abertura de empresa, facilitar a obtenção de crédito. Por exemplo, os programas que foram criados a partir da pandemia já levaram mais de 150 bilhões de reais de crédito novo para o setor produtivo. As nossas micro e pequenas empresas, por exemplo, receberam mais da metade disso. Imagina, 80 bilhões de reais no Pronamp, no PEAC, no Maquininhas, todos eles chegando no setor privado para que as empresas consigam crescer, sobreviver e gerar empregos. Esse é o nosso objetivo. A partir da libertação, tirar o Estado do cangote de quem empreende, essas empresas podem crescer, porque talento é algo que não falta ao empresário brasileiro. Esses nossos empresários que estão crescendo, aliás, um parênteses, apenas nos meses de maio, junho e julho foram criadas no Brasil, foram abertas no Brasil 1.400.000 novas empresas. Isso é um recorde histórico mundial. Só vou repetir o número porque ele é um número tão marcante que às vezes as pessoas acham que até entenderam errado, ouviram errado, né? E não pode ter dúvida. 1.400.000 novas empresas criadas em apenas 3 meses. Ou seja, o nosso empresário voltou a acreditar no Brasil, voltou a querer abrir o seu negócio, gerar empregos. Essa é a nova realidade de um país, onde é muito mais fácil você fazer negócio, você obter energia elétrica, você abrir a sua loja, você contratar pessoas está muito mais fácil. O E-Social, por exemplo, que era um inferno quando nós chegamos aqui, hoje é muito mais simples. O FGTS se modernizou, as NRs, normas trabalhistas que dificultavam a contratação de empresas foram modernizadas. Nós temos um país hoje que tem investido muito mais do que investia antes, apesar de toda a pandemia. Aliás, nesses 3 anos, apesar da pandemia, mais de 3 milhões de novos empregos formais e mais de 7 milhões no total de ocupações, que inclui inclusive os empresários, criados no nosso governo, apesar da destruição da pandemia. Isso é resultado tanto da força da nossa
nossa economia, quanto das inúmeras ações que nós, de maneira muito rápida, muito efetiva e em diálogo com o setor produtivo, conseguimos implementar. Então, secretário, a gente pode dizer que a gente está conseguindo aí reduzir o chamado custo Brasil? Sem dúvida. Sabe que uma das primeiras ações que nós fizemos foi calcular o custo Brasil, que dizem que aquilo que você não consegue medir, você não consegue gerenciar. E esse cálculo não foi feito apenas pelo governo. Até para dar mais legitimidade, transparência e proximidade com quem produz, fizemos isso com várias associações do setor produtivo que contrataram das maiores consultorias do mundo e estimaram em 1,3 trilhão de reais o custo de se fazer negócio no Brasil acima do que seria razoável. E desde então nós já conseguimos, através de muitas medidas, como a lei do gás, o marco do saneamento, as reformas das normas trabalhistas e muitas outras, reduzir em cerca de 280 bilhões de reais por ano esse custo. Você acompanhou aí ao vivo, portanto, a entrevista do secretário especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos Costa. Ele falou sobre emprego e renda e economia em tempos de pandemia. A íntegra dessa entrevista fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está aí na sua tela. E daqui a pouco você vai ver. Os senadores decidem hoje se aprovam ou não o relatório final da CPI da pandemia. A nova versão do documento sugere o indiciamento de 79 pessoas e 2 empresas. O relatório final da CPI da pandemia vai ser votado ainda hoje na comissão. Ao todo, o relator Renan Calheiros, pediu o indiciamento de 79 pessoas e 2 empresas. Ao vivo, direto do Congresso Nacional, a repórter Selma Dias traz as últimas informações para a gente. Não é isso, Selma? Boa noite. Oi, Catiúcia, Paulo, boa noite a vocês, a todos, é isso mesmo. A CPI está desde as 10 horas da manhã ouvindo ali os membros da comissão antes de dar início a essa votação. Então, a sessão que estava suspensa para as votações do plenário foi retomada agora há pouco com a fala dos últimos senadores inscritos. Com isso, o relatório do senador Renan Calheiros, que estava prevista, a votação desse relatório que estava prevista para acontecer agora no início da noite,
deve atrasar um pouquinho mais. Eu lembro que esse parecer, ele foi alterado hoje pela manhã, né, com algumas modificações, inclusive agora há pouco o relator fez mais uma modificação, ele retirou o nome do senador Luiz Carlos Reis da lista, né, de indiciados, de pedidos de indiciamentos por disseminação de fake news. Para ser aprovado, esse relatório ele precisa do apoio da maioria dos membros da comissão. Então, são 11 titulares, portanto, 6 votos aí para essa aprovação. A CPI, eu lembro, ela não tem poder para indiciar, né, os acusados. Então, caso esse relatório seja aprovado, o documento precisa ser enviado primeiro para a Procuradoria-Geral da República para proceder às investigações de quem tem foro privilegiado. Já os outros casos devem ser encaminhados, então, para a averiguação dos estados, no caso, Ministério Público dos Estados. E caso esse relatório do Renan Calheiros não seja aprovado, a comissão deve votar os chamados relatórios paralelos que foram feitos ali pela base aliada. Agora vamos ver como ficou essa nova versão do relatório apresentado por Renan Calheiros. A nova versão do relatório apresentado pelo senador Renan Calheiros aumentou de 66 para 79 os pedidos de indiciamentos de pessoas físicas e manteve na lista 2 empresas. A Precisa Medicamentos, suspeita de irregularidade na tentativa da compra da vacina indiana Covaxin, que não se concretizou, e a VTC-Log, responsável pela logística das vacinas e insumos contra a Covid. Segundo o relator, os trabalhos da CPI já resultaram em medidas concretas. VTC-Log, investigação preliminar sumária foi aberta para apurar suposto pagamento de despesa de Roberto Dias por subsidiária da VTC-Log. Providência do Ministério Público Federal. O TCU abriu investigação e cancelou o aditivo do contrato da VTC-Log. Caso Covaxin, a CPI compartilhou depoimentos relacionados ao caso para instrução de procedimento criminal em curso na Procuradoria da República do Distrito Federal. Em relação ao presidente da República, Jair Bolsonaro, foi mantido o pedido de indiciamento pela suposta prática de 9 crimes. Entre eles, o de responsabilidade contra a humanidade e uso irregular de verba pública. Além disso, foi incluído um pedido de ação no Supremo Tribunal Federal para afastar Bolsonaro das redes sociais. Já a base governista apresentou propostas alternativas ao relatório de Renan Calheiros e cobrou investigação para estados e municípios. A apuração de desvios na aplicação de parte desses recursos federais repassados para estados e municípios, ainda que tenha recebido o apoio de 43 senadores dessa casa, não recebeu a devida atenção ao longo da investigação. Manifesto minha discordância quanto às conclusões do relatório final, rechaçando em particular as tentativas de criminalização do presidente da República, contra quem não há comprovação de recebimento de qualquer vantagem indevida ou de autoria e materialidade de crimes. Permaneceram na lista de denunciados ministros, ex-ministros e parlamentares e foram adicionadas hoje mais 13 pessoas. Os trabalhos da CPI resultaram em pelo menos 16 projetos de lei e uma PEC, que pedem, por exemplo, o pagamento de pensão para os órfãos da pandemia e a criminalização de quem cria e divulga notícias falsas. No Rio de Janeiro, os deputados estaduais aprovaram um projeto que abre caminho para flexibilizar o uso da máscara em locais abertos. Para saber como foi a votação e o que acontece a partir de agora, a gente conversa ao vivo com a repórter Flávia Grossi. E Flávia, boa noite. Olá, Paulo, Catiúcia, boa noite para vocês e para todos. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro alterou hoje a lei aprovada em junho do ano passado, que obrigava o uso da máscara em todo o estado. Quem não usasse deveria ser multado. A partir de agora, o uso da máscara pode ser flexibilizado pelo governo do estado ou pelas prefeituras dos 92 municípios do Rio de Janeiro. Os critérios deverão ser anunciados pelas
pela Secretaria Estadual de Saúde e deverão levar em conta o avanço da vacinação e também o parecer técnico dos especialistas em saúde pública. A determinação vai agora para a sanção do governador Cláudio Castro. Aqui na capital, a prefeitura já anunciou que deve liberar o uso de máscara em lugares públicos. Hoje, a cidade do Rio de Janeiro atingiu 65% da população com o esquema vacinal completo. Catiúcia. Obrigada, Flávia. Já aqui no Distrito Federal, a população não será mais obrigada a usar máscaras em ambientes ao ar livre a partir de quarta-feira da semana que vem. A medida assinada pelo governador Ibanez Rocha determina ainda que o acessório segue sendo obrigatório em espaços públicos fechados, no transporte coletivo, em estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços e nas áreas de uso comum dos condomínios residenciais e comerciais. No Brasil todo, segundo o Conselho, que reúne os secretários estaduais de saúde, 606.246 pessoas morreram por causa da Covid-19 até aqui. Foram 442 registros de morte nas últimas 24 horas. Em contrapartida, segundo os dados mais atuais do Ministério da Saúde, 20.922.633 pessoas que tiveram a doença se recuperaram dela. E a gente mostra agora como está a vacinação pelo país. Ainda segundo o Ministério da Saúde, 153 milhões de pessoas tomaram até aqui a primeira dose da vacina. 116 milhões tomaram a segunda dose ou a vacina de dose única. E 6 milhões e 100 mil brasileiros tomaram também a dose de reforço. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez hoje uma palestra na Universidade de Lisboa, em Portugal, e enfatizou que a vacinação é a grande responsável pela queda dos números da pandemia no Brasil. Nós tivemos uma redução de 90% dos casos e de 90% dos óbitos. Isso não é uma ação desse ministro, é uma ação do Sistema Único de Saúde e que tem como principal política a nossa campanha de vacinação contra a Covid-19. O ministro falou ainda sobre os esforços conjuntos dos dois países no combate à Covid-19 e anunciou que o Brasil vai receber de Portugal 400 mil doses de vacinas da AstraZeneca. O pré-natal é um acompanhamento fundamental para a saúde de toda gestante. Apesar disso, muitas mulheres ainda não têm acesso a esse serviço médico básico. A estatística mostra também que no Brasil, 6 de cada 10 mortes no parto são de gestantes negras. E é por isso que no Dia Nacional de Mobilização pró-Saúde da População Negra, comemorado amanhã, as grávidas terão atenção especial. Acompanhe na reportagem. Marleide sempre sonhou em ser mãe e realizou esse desejo com o atendimento do Sistema Único de Saúde, o SUS, nas 4 gestações. Mas nem sempre foi fácil para ela conseguir o acompanhamento médico necessário. Eu também trabalhava muito distante daqui de onde eu moro. Eu tinha que passar um dia lá para poder fazer o pré-natal, o atendimento, e quando tinha ultrassonografia, quando tinha exames específicos, eu também tinha que ser um dia inteiro lá. As dificuldades enfrentadas por Marleide se repetem com milhões de brasileiras negras. É uma ausência do Estado que permeia diversos vieses de vidas dessas mulheres, desde a possibilidade de segurança alimentar, trabalho, até o contexto de mortalidade materna. Dados do Ministério da Saúde revelam que mulheres negras têm menos acesso a consultas ginecológicas e de pré-natal. Muitas vezes elas não recebem recursos para o alívio da dor e nem mesmo anestesia no parto. Além disso, são as principais vítimas de violência verbal e discriminação no atendimento nas maternidades. Tudo isso faz com que no Brasil, as mulheres negras sejam as que mais morrem durante o parto. Em 2019, mais de 65% dos óbitos maternos foram de mulheres negras, contra 30% de brancas. Mães negras apresentam o segundo maior percentual de bebês prematuros, atrás apenas das indígenas.
Para reverter essa situação, especialistas falam que é necessário o combate ao racismo estrutural nos serviços de saúde. Isso só se faz com decisão política, com destinação de recursos, porque as vidas não têm preço e as vidas das mulheres negras têm um grande valor para esse país. Em uma ação bilionária, o Ministério Público Federal acusa empresas de cimento e concreto de terem formado um cartel por 2 décadas. Ao vivo de São Paulo, a repórter Vanessa Casalino conta os detalhes dessa ação pra gente, não é isso, Vanessa? Boa noite. Boa noite, Paulo, Catiúcia, boa noite a todos. Na ação civil, o Ministério Público pede à Justiça Federal aqui de São Paulo que condene 6 das maiores empresas de cimento e concreto do país a devolverem à sociedade 38 bilhões de reais ao todo por prejuízos causados por esse cartel. As empresas já foram condenadas pelo CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, em 2014, por monopólio e divisão de mercado. De acordo com o Ministério Público, ao longo de 20 anos, essas empresas se juntaram para eliminar outras empresas e depois praticarem preços superfaturados. E com isso, ao longo de 2 décadas, lucraram cerca de 30 bilhões de reais. Para a gente ter uma ideia desses danos, por exemplo, o cimento que foi usado na construção de casas populares pelo governo para famílias carentes acabou ficando mais caro. Paulo e Catiúcia. Obrigado, Vanessa. Tem golpe novo na praça. Consumidores têm recebido ligações do próprio telefone numa nova forma de clonar o número, capturar os dados e pedir dinheiro. Veja como os criminosos agem e o que fazer para não cair em golpes na reportagem da TV Ceará, afiliada da TV Brasil. O telefone toca e, curiosamente, é o próprio número de celular que aparece. Como se a pessoa estivesse ligando para ela mesma. Mais um golpe dos criminosos para a clonagem do aparelho. A gente precisa confirmar alguns dados bancários do senhor, tá ok? Hoje em dia, nossos telefones carregam grande parte de nossas informações pessoais. Viraram o alvo preferido de bandidos do mundo virtual. Cíntia foi uma das vítimas. Teve o aplicativo de mensagens clonado e pediram dinheiro aos contatos como se fosse ela. Eles pedem Pix porque o Pix não é devolvido pelo banco, imediatamente cai na conta, né? E são contas geralmente São Paulo ou do Sul, que não são do mesmo estado. Os golpistas tentam de todas as maneiras acessar contas online e interceptar dados e até obter acesso através de aplicativos. Com a esposa de Edson, foi assim. Você pode fazer, amiga, um pagamento para mim via Pix? Tenta aí ver se dá certo. O valor era de R$980, era um valor parecido com o que a minha esposa tinha que pagar essa nossa amiga. Quando eu fiz, logo em seguida o golpista pediu, faz mais um pagamento para mim aí de R$1.700, que eu não estou conseguindo aqui, amanhã a gente se acerta. Aí nós desconfiamos que realmente se tratava de um golpe. Em resposta aos golpes, as operadoras estão implementando medidas de segurança, como verificações de identidade através da digital. A polícia também investiga os casos. Você não deve passar informações por telefone, não deve passar informações por celulares. Pessoas que liguem para vocês passando por funcionários de banco, de instituições financeiras, de INSS. Os Estados Unidos suspenderam a ajuda de 700 milhões de dólares, quase 4 bilhões de reais, ao Sudão. A gente mostrou ontem aqui no Repórter Brasil que houve um golpe de Estado por lá. Desde então, milhares de pessoas protestam contra a tomada de poder pelos militares. Em mais um dia de protesto, os sudaneses foram às ruas da capital, Khartoum, contra o golpe dado pelos militares. Eles queimaram pneus e chamaram os trabalhadores a apoiarem uma greve geral no país. Ontem, o general Fattah al-Burhan anunciou a tomada de poder. O primeiro-ministro Abdallah Hamdok foi preso junto com outros líderes civis. Houve protestos nas ruas e a polícia reagiu com tiros. Segundo o oficial do Ministério da Saúde, 7 pessoas foram mortas e outras 80 ficaram feridas. Hoje, o Departamento de Estado norte-americano anunciou a suspensão dos 700 milhões de dólares que seriam destinados a um fundo de ajuda ao Sudão. E a Casa Branca afirmou que está em contato com países do Golfo para debater o assunto. Em coletiva de imprensa hoje, o general Fattah al-Burhan afirmou que o primeiro-ministro Abdallah Hamdok está em segurança na casa dele, de Burhan, e que será solto assim que a ameaça acabar.
Líderes civis e militares formavam um governo conjunto de transição desde a queda do ditador Omar al-Bashir em 2019. Desde sua independência na década de 70, o Sudão foi governado na maior parte do tempo por militares que chegaram ao poder por meio de golpes de Estado. Na Alemanha, Angela Merkel não é mais a primeira-ministra do país. Ela recebeu hoje do presidente do país, durante uma cerimônia formal, o certificado que oficializa o fim do governo Merkel. Assim mesmo, ela segue como chanceler interina até a formação do novo governo alemão. Antes de ser dispensada formalmente, Merkel participou da inauguração do novo parlamento alemão. Ao cumprimentá-la, o presidente da casa, Wolfgang Schäuble, disse: "Dou boas-vindas à chanceler, doutora Angela Merkel, que hoje está sentada em um local não usual." Após 16 anos, Merkel assistiu à cerimônia não mais do centro do parlamento, mas da galeria dos visitantes. Isso porque, além de não ser mais primeira-ministra, ela não faz mais parte da bancada de parlamentares do seu partido, o conservador CDU, União Democrata Cristã. Agora, Merkel tem o cargo de chanceler interina até que um novo governo seja formado. As negociações caminham para uma coalizão entre sociais-democratas, verdes e os liberais-democratas livres. Não há prazo para o fim das conversas. Merkel, a primeira mulher a assumir o cargo mais alto da Alemanha, deixa o governo com a aprovação de mais de 70% da população. Cientista, PhD em química quântica, ela tem o perfil conciliador. Internamente, soube manter a política alemã em águas calmas ao levar o governo para o centro. E, internacionalmente, é vista como uma grande líder que soube conduzir a União Europeia e a própria Alemanha em momentos de crise. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Roraima hoje, onde conversou com famílias venezuelanas acolhidas por aqui. O presidente visitou as instalações da operação e conversou com venezuelanos atendidos. A acolhida oferece assistência emergencial aos refugiados e imigrantes venezuelanos que entram no Brasil pela fronteira com Roraima. A gente vê no semblante deles, fugiram para o Brasil para fugir da fome na Venezuela. Boa sorte a vocês, parabéns ao nosso Exército Brasileiro, entre outras organizações aqui presentes, que trabalham para acolhê-los e interiorizá-los. A Operação Acolhida conta com 13 abrigos e 4 alojamentos, localizados em Manaus, Pacaraima e em Boa Vista. Nos postos de acolhimento, os venezuelanos retiram os documentos necessários para a permanência no Brasil, como CPF e autorização de refúgio. Também podem receber capacitação para o mercado de trabalho, além de serem encaminhados para casas de famílias e amigos ou abrigos do próprio projeto. Atualmente são mais de 100 mil no estado de Roraima, mas mais de 60 mil venezuelanos já foram internalizados no Brasil, interiorizados, já com endereço, já com ocupação. Essa família venezuelana chegou ao Brasil no início do ano passado e está recebendo todos os atendimentos do projeto. Já estamos em um processo de interiorização, seguir mais adelante, trabalhar, darle a educação a meus filhos, ter uma vida digna que não tínhamos em Venezuela. Em todo o país, mais de 2,5 milhões de empregos com carteira assinada foram criados este ano. É o que mostra o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do governo. A pesquisa mostra também que só no mês passado o saldo foi positivo em mais de 300 mil vagas. Com os clientes retornando, essa livraria de Itaituba, no Pará, decidiu contratar mais um funcionário. A alegria é saber que a empresa abriu as portas para me receber e hoje eu tenho a oportunidade de fazer parte da equipe. A proprietária da livraria já pensa em reforçar o time de vendedores. As vendas aumentaram, o nosso estoque está muito organizado e nós temos visto a melhoria dentro da nossa empresa. Em setembro, o Brasil registrou a abertura de quase 314 mil novos postos de trabalho com carteira assinada, um aumento de 21,8%
1% em relação ao mesmo período do ano passado. As contratações cresceram em todos os estados, lista liderada por São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E o setor de serviços, mais uma vez, alavancou os números ao garantir 143 mil novas vagas, com o destaque para o aquecimento do turismo interno. Várias áreas turísticas brasileiras estão com as reservas esgotadas nos hotéis, nas pousadas, e é importante destacar porque esta é uma área da atividade formal que tem que ser olhada com muita atenção, porque ela tem um potencial de crescimento enorme em nosso país. A indústria ficou em segundo lugar ao contratar cerca de 76 mil brasileiros. Em terceiro lugar ficou o comércio, que empregou mais de 60 mil pessoas. A gente fala agora sobre o índice de confiança do consumidor. O cálculo que é feito pela Fundação Getúlio Vargas mostra que houve alta de 1 ponto entre o mês passado e este, o que interrompe uma trajetória de 2 meses em queda. E quem explica os motivos dessa mudança para a gente é o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Boa noite, professor. Explica então para a gente o que puxou essa alta depois de 2 meses em baixa. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Na verdade, o que a gente tem em relação ao índice de confiança do consumidor é que ele estava em alta por vários meses. Ele foi interrompido por esses 2 meses, mas agora voltou a crescer. O que tem motivado esse crescimento do índice de confiança do consumidor é a geração de empregos. A gente tem uma arte aqui para você, então a gente observa, por exemplo, que nesse último mês de outubro cresceu 1 ponto em relação a setembro, mas se a gente for olhar lá de trás, lá do início de maio para frente, a gente vê que é uma trajetória ascendente, interrompida em agosto e setembro. O que aconteceu então em agosto que foi tão importante para reverter esse aumento, dessa tendência de ascensão do índice? Foi a descoberta da variante Delta. Então, foi publicado um relatório em julho afirmando que essa variante já estava no Brasil, estava inicialmente em 7 estados e depois chega a 10 estados, e isso gerou uma preocupação no consumidor, se haveria um novo lockdown, se as pessoas teriam que parar de trabalhar novamente, se não poderiam sair mais e por aí vai, né? Então, com isso, houve essa preocupação que acabou se refletindo no índice de confiança. E não podemos esquecer, né, Paulo, que o consumidor representa, em termos de PIB, cerca de 60% a 65%. Quase 2/3 do nosso PIB é baseado em gastos das famílias. Então, é importante que haja esses gastos para que o PIB se movimente e cresça, como está acontecendo agora. A confiança parece uma coisa abstrata, mas como o senhor fala, não é isso, né? De maneira nenhuma. A confiança se reflete imediatamente na disposição dos indivíduos para comprar mais, para gastar, como foi falado na reportagem, para viajar. E não é à toa que quem está crescendo esse ano, eu gosto de falar isso, é o nosso carro-chefe, é o setor de serviços, junto com o comércio, né? Os irmãos aí que eu falo, irmãos siameses, para compensar a perda no ano passado. Não podemos esquecer que o setor de serviços no ano passado caiu quase 8%, né, Paulo? Mas, em compensação, esse ano, até agora, já cresceu quase 11%, em torno de 11%, e é ele que está gerando esses empregos que a gente está vendo. Ok, professor, obrigado e até amanhã. Até amanhã. A reforma do ensino médio, aprovada em 2017 e prevista para ser implementada a partir do ano que vem, já é realidade em diversas escolas pelo país. E uma pesquisa do Instituto FSB, feita com 2.000 estudantes, metade deles no ensino médio tradicional e outra metade no novo ensino médio, revela que a maioria dos jovens está otimista com as mudanças. Esses adolescentes já estão tendo aula de acordo com as diretrizes do novo ensino médio. As dúvidas sobre o futuro existem, mas a expectativa é de que o novo formato possa ajudá-los no desenvolvimento pessoal. Eu achei bastante diferente, inovador, claro, por ser uma nova perspectiva para o ensino médio. O antigo ensino era bem diferente desse, e esse abre mais oportunidades para você se conhecer melhor e ter mais conhecimento sobre a área. No novo ensino médio, a carga horária passa de 800 para 1.000 horas anuais. E além da Base Nacional Comum Curricular, agora também tem os itinerários formativos, conjuntos de disciplinas e outras atividades, inclusive de formação técnica e profissional, que podem ser escolhidas pelos estudantes. Segundo a pesquisa feita com 2.000 estudantes, 7 em cada 10 entrevistados demonstraram interesse na formação técnica profissional e 8 entre 10 pretendem cursar ensino superior.
a formação técnica profissional, vai dar uma afirmação maior com relação a eles terem um protagonismo maior e uma capacidade maior de coordenação das suas carreiras e uma ascensão, uma evolução na sua carreira. As únicas disciplinas obrigatórias nos 3 anos do ensino médio são língua portuguesa e matemática. Para este professor, o novo currículo traz o desafio do diálogo entre os conteúdos, o que exige preparo dos professores. Minha preocupação é do novo ensino médio. Os professores estão preparados para trabalhar nesse novo modelo? Não vamos dizer que a responsabilidade é do professor. Ele foi chamado para ser preparado para isso. No estado de São Paulo, as 3.700 escolas estaduais que ofertam o ensino médio já começaram a aplicar o novo formato para os alunos do primeiro ano neste ano letivo. Além dos cerca de 80 mil professores da rede estadual que atuam no ensino médio, a expectativa é contratar mais 10 mil profissionais para atender a demanda. A formação de professores é um processo contínuo. Nunca para, a gente tem sempre que formar os professores, especialmente numa política nova como é o novo ensino médio. Hora de chamar a Lara para falar de previsão do tempo. Boa noite, Lara, bem-vinda. Obrigada, Catiúcia. Boa noite para você. Boa noite a todos. Vamos começar a previsão vendo onde a chuva deve ser mais intensa amanhã. Em toda essa área destacada em amarelo, parte da região norte, centro-oeste e sudeste, a chuva pode vir aí até 50 milímetros em um dia, com ventos que podem chegar a 60 quilômetros por hora. E onde está a laranja, que vai aqui do oeste de Roraima, passando por Amazonas, Pará, Tocantins, descendo aqui para o Goiás, para Minas, chegando até o norte de São Paulo. A chuva deve ser ainda mais volumosa, com riscos de alagamentos. E os ventos podem vir em rajadas de até 100 km por hora. É o caso, então, de todas essas áreas que eu mostrei. E agora, temos alerta aqui para o interior do Nordeste, o alerta é outro, já que aqui é a umidade do ar que está muito baixa. Nessas regiões, está abaixo de 30% a umidade do ar e o ideal para a nossa saúde é 60%, desculpe. As menores umidades elas foram registradas nas últimas 24 horas, que foi apenas 15%, em Morada Nova, no Ceará, e Caicó, no Rio Grande do Norte. Já na capital Potiguar, aí sim tem previsão de chuva. Vemos aqui imagens ao vivo de Natal. Céu nublado, deve chover esta noite e amanhã tem possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas devem variar entre 24 e 31 graus. Falando em temperaturas, vamos ter uma ideia de como elas ficam amanhã? Em São Paulo, friozinho, máxima de 22 graus apenas. Já em Porto Alegre, olha só, pode chegar a 32 graus, a máxima mais alta, inclusive, do que Manaus, que vai ter 31 graus. Obrigada, é isso, Lara. Cátia. Até amanhã. Até amanhã. A montanha mais alta da Europa Ocidental tem ficado menor. O Mont Blanc encolheu quase 1 metro nos últimos 4 anos. A montanha, que fica no coração dos Alpes franceses, tem perdido, em média, 13 centímetros de altura por ano desde 2001. O Mont Blanc tem atualmente 4.807 metros e 81 centímetros, 91 centímetros a menos que na última medição, em 2017. Desde 2001, a montanha mais alta da Europa Ocidental é medida a cada 2 anos para monitorar a evolução. O objetivo das medições regulares é criar um modelo da placa de gelo e alimentar um banco de dados que será disponibilizado a todos os especialistas. Com os novos números, climatologistas e outros cientistas vão tentar explicar esse fenômeno da redução de tamanho. Estiveram hoje com a gente as intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, Leide Mendes e a Brenda Rodrigues. O Repórter Brasil fica por aqui. Você pode rever as reportagens de hoje nas nossas redes sociais. Uma ótima noite para você. A gente volta amanhã. Boa noite. Tchau. Até amanhã.